Então, vocês estão vendo a tela? Isso aqui um relatório de estágio. Aí tem algumas figuras, algumas referências. Aqui é um relatório bem simples, mas é um relatório de estágio do IFBA, né? Então, vou pegar aqui, deixa eu ver um modelo. Deixa eu ver se esse modelo aqui tá bom para a gente fazer. Porque a gente não precisa pegar muita coisa. Acho que já está muito grande, muito análise de atividades, considerações finais, o relatório do IFBA que foi apresentado, né? Ele é mais simples, então bora ver um template aqui. Ó, tem um de IFBA aqui, ó, IFPB, né? Deixa eu ver o PDF dele aqui. Agradecimentos, resumo, lista de tabelas, abreviaturas e siglas, lista de código, sumário, introdução, objetivo, descrição geral, organização do relatório, embasamento teórico. Esse daqui acho que está bem legal. Então, bora pegar ele, abrir como um template aqui, que aí já vai para a área do... Aqui ele já tem a separação por imagens, tem um main, algumas folhas, uma folha de agradecimento. Que não tá, é a capa. Então, folha de agradecimento. Ele não escreveu, ele deve ter escrito na capa direto. Ou a folha de rosto, orientador. Essa parte aqui é o mesmo, tá vendo? Ele já coloca, ele já monta aqui, automático, sendo que aqui no relatório final, essa formatação aqui tá como uma caixa de texto. Por quê? Porque é muito complicado a gente colocar essa separação aqui no meio da página, deslocado para a direita. Então, aqui, ele está colocado até como não é uma caixa de texto, como um desenho. Eu vou copiar esse texto. E colar aqui. Vou compilar para ver. Aí, ó. Então, ele já está deslocado para a direita. Tudo certo. Mas, eu dei esse exemplo aqui, mas bora voltar para as partes. Deixa eu ver como está o principal dele. Então, citado, makeover, língua. Aqui, ó, ele colocou o agradecimento na página aqui, né, do main. Esse agradecimento aqui, ele colocou no main.
Nós não temos folha de aprovação, não sei o pessoal de elétrica, eu estou falando nós, mas eu não sei como é em elétrica, mas como esse relatório não tinha folha de aprovação, então eu vou comentar ela, que ela vai sair. Vamos lá, a gente tem uma capa, uma contracapa, essa capa tem esse relatório aqui em cima, Instituto Federal, Campus História da Conquista, relatório final e a data lá embaixo, que é isso aqui, só que inclusive sem imagem. Então, se a gente for olhar aqui a capa, então ele tem aqui o nome, ele não tem aqui, Bahia, aqui ele está coordenação curso superior de tecnologia, aqui não é, deixa eu ver como está aqui, só o campus Vitória da Conquista mesmo, então a gente não precisa dessa parte de coordenação aqui, não tem o nome. Aqui ele inclui o gráfico, ó, que é a foto do logo. Então, que é essa figura aqui. Então, não precisa dessa figura. Então, a gente já tem ele bem mais próximo do... Já tem ele bem mais próximo do... Dois. Vitória da Conquista 2022. Então, a gente já tem aqui, ó, a capa montada. Aí veio para essa folha. Não tem a folha de aprovação. Temos a folha de... Vocês querem... pergunta antes da gente continuar, que está no comecinho ainda. Vocês têm algum relatório que vocês fizeram recentemente, ou alguma coisa que vocês queiram ou completar ou passar para a LaTeX, ou alguma coisa assim? Vocês têm alguma sugestão? Porque esse daqui já foi um relatório feito e entregue, entendeu? Então, se vocês quiserem, a gente pode pegar um que vocês estejam fazendo. Pode ser até um recente, mas se bem que não, a gente está de férias, né? Então, mais algum que vocês queiram, já que seja algum modelo, vocês têm algum que tem interesse? Alguém? Não? Ninguém? Então, vamos continuar. Então, Kaique, você tem qualquer um outro documento que você tem interesse em transformar para deixar um modelo, alguma coisa assim? Tiver um modelo de relatório, algum documento de trabalho que você queira, do trabalho. Então, bora continuar, que a gente estava vendo mais um exemplo, né? Ontem a gente viu as ferramentas, hoje a gente vai ver os exemplos, então, esse exemplo, montar. Então, vamos lá. Aqui tem esse coordenação. Não vai
precisar. Deixa eu ver como está essa folha de rosto aqui. Tá esse mesmo, então vou colocar isso aqui. Relatório final. Aqui a gente tem esse texto aqui e eu vou colocar, deixa eu compilar, recompilar ele aqui, só para dar uma olhada, que agora ele ficou colado, então devolver isso aqui. Vamos colocar isso aqui. Aqui, aqui, certo. Então, quando eu recompilar, só que eu não quero ele grande, eu quero ele menor. Aqui eu vou colocar mesmo ele vai ficar em negrito também. Prontinho. Aí tem aqui alguns dados que não tem aqui, só tem data e dois. Isso aqui. Ó, a capa, a folha de rosto montada. Agradecimento, a gente. Deixa eu ver aqui. Os agradecimentos nós não vamos ter. Essa epígrafe aqui, ó. A epígrafe, ele colocar aqui o texto, ele já vai colocar a direita aqui, ó. Esse VSpace, ele vai fazer fio, ele vai preencher a página, vai colocar no final da página. Nós não vamos ter a epígrafe também. Aqui já vai pular para o sumário, lista de abreviaturas. Então, nós não temos um resumo também. Aqui ele colocou o resumo também em... Ele colocou o resumo também no main, né? Ele separou algumas coisas e outras não.
Aqui, nesse relatório, não tem a lista de figuras, mas a gente vai colocar. Sumário, lista de figuras, as abreviaturas e depois o sumário. Não temos lista de códigos, não temos listas de tabelas, só temos figuras. Então, aqui ele tem, ó, inserir lista de tabelas. Então, coloca aqui list table name, né? E aqui nesse caso, deixa eu ver se colocou as tabelas aqui no corpo. Aqui sim. Vou editar uma tabela aqui. Estranho que ele não colocou tabela. Lista de tabela na página 20. Ah, a tabela não está aparecendo. Ele aqui só tem uma lista, que é essa aqui, mas não tem a tabela. O arquivo da tabela não está. De qualquer sorte, ele colocou no texto, mas a gente não vai precisar. Então a gente vai tirar a lista de tabelas. Vamos tirar as siglas, a gente vai deixar. Lista abreviaturas. Aqui vai ter lista de códigos, não tem. A gente não tem uma lista de códigos. E aqui a gente vai ter Table of Contents, que é o sumário, que a gente não precisa aqui mais se preocupar, né? A gente só vai precisar ir tirando as... Aqui a gente vai na lista de abreviaturas. Cadê? Quando tiver fazendo alguma alteração do próprio arquivo, como a gente está fazendo aqui, uma coisa que é interessante para não se perder, porque o que acontece? Aquela marcação de início e de fim. A lista de siglas ela tem uma marcação de begin e end. Então a gente cola fora, né? E vai extraindo aqui, ó, um a um. E só vai reajustando, porque aí a gente garante que não se perde, certo? Ou pode ir colocando, a gente pode colocar aqui, fechando. Mas a ideia é não ir só substituindo sem uma ordem ou no definitivo. Por quê? Porque você pode se perder, você pode deixar uma chave aberta, deixar alguma coisa aberta, e aí depois você não vai conseguir fazer essa substituição. Não vai, às vezes você se perde e aí não tem, não tem mais parâmetro, não sabe mais aonde está aquela chave, não sabe mais aonde está o final, porque o que a gente está fazendo aqui é um relatório simples, mas se você pegar uma lista de figura maior, uma, uma, uma lista de abreviaturas maior, aqui, ó, a lista de abreviaturas, aí veio para o sumário, que a gente não precisa, e aqui a gente vem agora para os capítulos. Então, mesma coisa aqui, ó, introdução, então a gente copia o texto.
Aqui a gente já sabe que a introdução vai ser o item 1. Agora, quando tem, ó, section, objetivo, aqui ele já colocou, porque a gente poderia ter colocado section e subsection. Nesse caso, como ele colocou capítulo, então capítulo 1, quando vier uma seção, vai dentro daquele capítulo é 1.1. Então vai ter o objetivo. Aqui não tem os objetivos, então só tem. Já pularia para uma seção 2. Então por isso que aqui já poderia ser section e subsection direto, né? Mas aqui a gente não tem. Não tem essa seção toda aqui. Agora, fundamentação teórica. Então, eu vou tirar isso aqui. Esses itens aqui, que é a descrição geral das atividades, embasamento teórico. Aqui, olha o que vai acontecer. A gente tem aqui um capítulo de embasamento teórico que tem aqui também fundamentação teórica. Esse embasamento teórico aqui, ele está aqui como 2, que vem depois da introdução. Como eu quero manter, só que eu quero que ele vire o número 3, eu só vou criar aqui um capítulo ambiente de estágio. Então, aqui vai ser capítulo, e vai ser ambiente, né? Ambiente de estágio. Quando eu recompilar aqui, o capítulo 2 vai ser o ambiente de estágio, o 3 vai ser o embasamento teórico. Aí, o 2 ambiente de estágio. Aqui ele já está colocando tudo, ó. Ambiente de estágio, embasamento teórico. Agora a gente vai substituir isso aqui, que está no embasamento aqui. Primeira figura. Então a gente pode fazer. Deixa eu ver se. 2, 3. Eu não tenho mais essas imagens. Então deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu ver se tem como salvar, colar, copiar. Deixa eu ver se tem como colar ela aqui. Não tem como. Essas imagens eu vou ter que baixar. Mas eu vou fazer o seguinte. Daqui a pouco eu baixo as imagens e aí eu só substituo. Né? Então, de qualquer forma, eu vou, quando tiver as imagens, eu vou colocando as imagens aqui e vou substituir só vou substituindo colocando só os nomes. Eu vou alterar os nomes delas. Então, eu vou pegar as imagens aqui e substituir os nomes para montar. Aí vai continuar aparecendo essas imagens. Depois eu coloco as outras. Então a gente tem aqui. Agora, ambiente de estágio, já colei. Produção. Aí tem essa figura aqui com a legenda. Daqui a pouco eu coloco. Ah, não, isso aqui está dentro de ambiente de estágio. Então, aqui. E aqui já tem uma primeira figura. Aqui, uma figura end figure. Aqui. Aqui vai ser figura, centraliza. Aí aqui, como eu tinha falado aqui,
Copiar aqui. E esse aqui vai ser o caption dela. E isso aqui, a fonte. Como ele está já direcionando isso aqui para essa mesma figura, ela vai aparecer. Ela vai aparecer aqui. Só que fonte. Aqui. Então, a figura 1. Vou colocar ela. E aí, ela já tem alguma imagem. Ah, sim. É que ele está colocando as figuras com o caption em cima. Vamos colocar esse aqui. Centralizado, o label. Label. Esse caption, daqui a pouco eu vejo como a gente coloca ele para baixo. Mas bora passar para o próximo aqui. Vazamento teórico. Deixa eu ver a figura aqui. Figura, centro, include graphics, modelo 1, caption, and figure. Tá. Não, daqui a pouco eu vejo. Esse H, esse Enter. Daqui a pouco eu vejo, bora lá. Embasamento teórico aqui, que a gente tem a fundamentação teórica. Vou colar aqui. Aqui a gente vai ter algumas seções. Então, começando com essa seção aqui. Postgres. Aqui a gente tem, ó, Ivan de Souza, que é uma citação. Quando a gente montar a referência, a gente vai colocar lá para citar essa referência. Aqui é uma citação. Precisa. Aqui a gente não tem subsection no Postgres, só tem o próximo Tomcat. Que já vai ser uma outra seção.
Então, isso aqui tudo é do própria seção do Scrum. Então, vou tirar. A próxima seção vai ser o Tomcat. Aqui tem uma outra citação. Agora eu vou tirar isso aqui. Agora uma outra seção que é Java. A seção Java. Tem a próxima seção Angular. Como está ficando. Aqui, ó. Fundamentação teórica. 3.1, 3.2, 3.4. Deixa eu ver como está ficando. Aqui, ó. Estamos aqui. Então, faltam mais algumas. Depois vem as atividades. Então, falta aqui só o Postman. Section Angular. Isso aqui não tem. Esse texto aqui. Vou colocar a seção que faltava. Postman. E por fim, essa seção UML aqui. Próxima seção. E aí vem. Vou apagar e ele vai pular para o capítulo de atividades envolvidas. Então, todas as seções aqui, Postgre, Tomcat, Java, Angular, Postman. E aí pulou para o 4, atividades envolvidas. Postman, aqui, aí, atividades envolvidas. Aqui. Próxima seção, materiais utilizados. Aqui, que é um capítulo. Aqui tem metodologia, atividades envolvidas. Então, vou manter esses materiais utilizados como um novo capítulo aqui. Materiais utilizados. Tem ainda a metodologia. E atividades envolvidas mudou para o 6. Materiais utilizados, metodologia, atividades envolvidas.
Aqui a gente vai ter o e-trânsito. E aqui a gente tem uma lista, né? Essa lista aqui. Deixa eu ver se já tem alguma lista. Tinha uma lista aqui. Não. Tem a lista aqui. Usuário, permissão. Então a gente tem aqui exceção. Vou pegar essa daqui. Coloca isso aí, lista. Aqui. Aqui. Eu só vou colocar esse negrito, né? Fica. Aqui, se vocês forem. Aqui, ó. Na verdade, eu acho que eu vou tirar esse número. Ficou estranho a bolinha com um número, né? Aqui, se vocês forem observar, essa lista aqui, ó, como ela foi montada, ela teve um espaço aqui, né? Foi montada. E aqui, ela é uma lista realmente estruturada. Ela é colocada como uma lista, né? Então dá para ver a diferença grande aqui da relação do o que você tem ao que você vê ao que você tem, né? Que é isso aqui. E aqui você tem uma estruturação de lista que ele realmente monta a lista como deveria não, né? De uma forma mais profissional, né? De uma forma mais agradável visualmente, inclusive. Isso aqui já tem. Aí tem mais uma figura aqui. Eu vou deixar essa aqui mesmo. Vou deixar esse aqui mesmo. Que a gente não precisa. Não tem a tabela. Então, a gente vai criar agora uma outra. Deixa eu ver se terminou. Aí tem essa figura aqui.
esse texto, essa outra figura, uma figura, esse texto, uma outra figura. Aqui, novamente, ó, no relatório aqui, ele está como a figura 6. Só que aqui eu vou colocar exatamente essa figura aqui, ó, que é a figura 6, eu vou citar ela. É a figura que está logo abaixo. Então, como é que eu vou fazer para citar essa figura? Eu tenho aqui o caption dela. Então, tem o caption dela. Então, aqui a gente tem a figura 6, apresenta a janela de lotes, que é essa figura aqui. Só o que que acontece? Essa figura aqui está como... E aí, o que que eu vou colocar exatamente? O label e aqui, agora, eu não vou mais me preocupar com a numeração que ela vai obter. Se eu apagar uma outra figura. Aqui, janela de lotes. Que aqui o que que acontece? Essa figura 6 aqui, ela tá com o título, o nome errado, né? Como ela tá com o nome errado, essa figura 2 aqui e aqui tá a figura 3, bora ver qual delas ela tá pegando aqui, que é a figura de lotes, a janela de lotes. Assim que eu colocar aqui, aí ele já vai referenciar aqui a forma correta. Cadê a referência? Aqui. A figura. E aqui ele já referencia de forma correta. E nesse caso é a figura 4, que é essa daqui, ó. Imagem da janela dos lotes. Então, essa figura aqui, que já está... E aí, se, por exemplo, eu apagar essa daqui, a 3, essa vai se tornar 3 e a referência dela aqui já vai virar 3 também. Então, eu só preciso referenciar, por isso que se torna mais fácil, porque eu só preciso referenciar pelo nome. Então, a figura 4 isso aqui eu tenho. Aqui, essa outra. E aí aqui eu tenho uma figura, que vai ser a figura 7. Vai ser essa próxima figura. Depois eu vou... Depois eu vou fazer... Pegar a referência da figura certinho. Então essa seção aqui agora vai ser considerações finais.
as considerações finais. Não tenho mais nenhuma figura. Aqui não tem mais subseção, listing, item. Aqui tem as considerações finais, que é a conclusão. Aí agora ele vem com os pós-textuais, que é a bibliografia e o pós-textual. Bora ver aqui como tá até então. Aqui ele encontrou aqui a lista de figuras, 5 figuras. Então eu esqueci de colocar 2, se eu não me engano. Uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então faltam 2 delas. Mas aqui ele já está montando a lista de abreviaturas, o sumário, introdução, ambiente de estágio, fundamentação teórica, materiais utilizados, metodologia, atividades desenvolvidas, figura 2, 3, 4, as considerações finais, e aqui as referências que a gente vai colocar e fazer as citações daqui a pouco. Está quase montado. Então, assim, foi relativamente rápido montar esse relatório. Na verdade, ele agora vai ficar como um modelo, né? Mas porque já tinha sido montado em Word, então deu um trabalho para refazer, mas aí agora o trabalho de refazer vai ser só escrever, sem se preocupar sem se preocupar com a formatação, né? Utilizados, metodologia. Tem 2 figuras aqui. Tem a organização, figura 1.
figura 1, aí já tem essa figura. Aqui é a fundamentação teórica. No começo da fundamentação teórica. Tem uma figura, que é a figura 2. Em metodologia. Metodologia foram sanadas, então tem uma outra figura, que era as duas que faltavam, né? Então, agora nós temos 7 figuras aqui. Agora é só a que eu vou colocar agora. Aqui, ó, eu não tenho os labels todos. Só tem um label em 3 delas. Então, esse label aqui que eu vou colocar, ele não existe ainda, mas vai ser... Eu tenho um caption. Ok. Eu vou colocar o label. Para quando eu vier aqui na referência, organização interna, ele já vai... Deixa eu colocar... Prontinho. Então, arrumamos o caption, arrumamos o... Só falta agora substituir a imagem. Agora a gente tem fundamentação teórica e a figura 2. Então, vamos arrumar essa figura aqui. Caption dela. Da fonte já. Table, janela de lotes. Isso aqui, né? Então aqui vai ser
só tô com essa figura que é Trello. Então as outras todas eu vou excluir. Aqui no main, eu deixei a figura comentada, né? Begin. Na capa, eu deixei a figura comentada. Então, depois, colocar do logo, colocar a figura do logo, só para ela ficar bonitinha. Então, inclui folha de rosto, não. Vamos voltar para as figuras aqui agora. Tem uma em metodologia. Ó, tá vendo essa marcação aqui, ó, que foi seleção, ó, é exatamente do enter que precisou ser dado para poder, ó, e ó como já desregula. Então, fazer essa seleção aqui, ó, é porque foi dado o enter para pular da figura para poder colocar. Agora, essa figura de metodologia, a gente não vai precisar mais o label, que aqui não tem. Lembrar que o label é opcional, mas é bom colocar para poder fazer as referências, né? Deixa eu ver se ele está. Aqui ele não tem. Essa figura não está referenciada. Ela não precisaria de um label, mas é bom colocar para poder sempre você saber a referência, né? Aqui ele está pegando uma outra imagem que não foi, ela não foi localizada porque foi apagada, né? Ok, metodologia, tá ok. É a próxima. E são essas duas aqui, figura 4. Agora figura 4.
Lote. Aqui a figura 5. Cinco. Aqui já tem janela de lotes. Figura 6, janela, imagem dos lotes. Aí vem janela. Aqui, janela de lotes. Agora, montar essas referências aqui. Aqui. Então, como ele está montado aqui, olha como essas estão montadas aqui. Vou copiar elas. Colar aqui. E aqui foi um link, né? Então, não teve livro. Aqui tá fechando. Ah, círculo apareceu como erro por causa do símbolo de comentário. Então aqui tem Souza Ivan.
Ivan Souza. O título. Que é o disponível. Então, a URL. E o acesso. Foi 26 de junho de 2022. Aqui agora eu vou fazer o seguinte. Vou comentar essas daqui. Recompilar. Vim aqui no main. Como uma referência relacionada ao Apache. Então, ela vai estar aqui. Vou ver. Ele tá pegando ainda as antigas. Então ele não identificou. Ah, não. Essa referência aqui é o nome. 22. Isso é só o apelido da referência para quando você for citar. Ele já aparece. Então a gente já tem, ó, a referência montada na ABNT, o acesso, tudo certinho, e a citação aqui já colocada certinho também. Ô, Silas, você já passou na TVIC? Ah, vai lá, de repente você passa. Tem uma galera do IFBA lá. Pessoal, meu mouse parou de novo. Deixa eu só pegar aqui a bateria, só um minutinho.
Voltei. Silas, você é de elétrica também ou você é de computação? Hum, É porque vão abrir vagas em breve. Esse daqui, o autor é o mesmo. O título muda. Ele e o acesso. De 2022. Aqui, como tá como acaba que é o mesmo autor, para fazer essa referência, eu vou colocar Postgres aqui, para poder diferenciar os títulos, os apelidos. Disponível. Vinte e nove de junho. Eu fiz besteira aqui. Tem essa. Ah, essa daqui ele tá sem o autor. Ó. Essa daqui eu vou deixar. Ver se ele tem aqui a citação.
Ele tá sem o autor. Então essa daqui eu vou deixar ela sem sem colocar ela do Java. Ele Rodrigues. E 29 de junho. Temos as referências aqui agora. Inclusive, se vocês forem observar, é melhor, sempre que vocês forem colocando uma referência, sempre que vocês forem trabalhando no artigo, vocês fazerem o quê? Eu deixei a referência por final porque já estava montada. Mas toda vez que vocês pegarem uma referência, o que é que vocês fazem? Vocês já chegam na referência aqui e monta. Por quê? Porque depois, quando você estiver fazendo a citação, bora voltar aqui agora para a parte do... Aqui, ó. Essa do Java que está sem citação, ó. Então, como descrito em... Aí eu boto... Agora, é 10 para... Que é... Eu coloquei... Esse aqui, ó. Vou colocar... Então... Aí. Então aqui, como já montou primeiro a... Você já montou a referência, você já está com o apelido, aí você só chega e coloca. Então, Rodrigues aqui, ó. Rodrigues é Joel. Então, vou chegar aqui. Citar Joel. Vou colocar. Aí ele tem todas as citações, ó, já montadas aqui. E as citações aqui. Certo? Aqui agora só está faltando as figuras. Esse modelo, eu vou terminar de colocar essas figuras e aí vou disponibilizar esse modelo. Não sei o quanto ele é útil para o pessoal de elétrica, espero que seja. E vou disponibilizar para o pessoal de BSI, porque aí já fica fácil, pelo menos mais fácil do pessoal conseguir montar, né? Eu vou deixar uma pasta, depois eu vou conversar lá no grupo, deixar. Para quem
para quem conseguiu, né? Para quem está acompanhando, teve o IKT, teve agora esse mini curso aqui agora. Quem acompanhou consegue se virar muito bem. Por quê? Porque não tem muito segredo, né? Eu aconselho, eu uso LaTeX muito menos do que eu gostaria, felizmente, porque, querendo ou não, eu não tenho os modelos. Então, como eu não tenho os modelos, tem os modelos da internet, né, os templates e tal, só que para você adaptar para chegar ele ficar satisfatório, para você utilizar de forma mais rápida, ele requer um certo tempo. E não é tão simples assim, né? Não, para vocês que estão com, quer dizer, não posso dizer que vocês estão com mais tempo, né? Mas para vocês estão, por exemplo, o GPA e tal, que é um grupo que é direcionado para isso, né? Para vocês estudarem, gerar artigo, para vocês estudarem, para vocês se desenvolverem. Então, assim, isso daqui é uma ferramenta, então faz parte desse tipo de estudo, entendeu? Para vocês. Vocês pegarem, não, eu vou fazer um artigo, vai demorar um pouquinho mais no começo? Vai, mas vale a pena, vale muito a pena. Se você for observar aqui, a diferença dos dois, deixa eu fazer o download aqui. Olha esse relatório, foi gerado pelo... E, deixa eu ver se é esse aqui, e esse aqui. Vou colocar para abrir. Os dois aqui já estão em PDF, né? Então você tem aqui, ó. Então a diferença, você pode dizer, sumário. Lista de ilustrações não tinha, inclusive. Ó, então aqui já é uma coisa que dá muito trabalho você colocar, muito trabalho assim, tá? Não é nenhum bicho de sete cabeças, mas é aquela coisa da lista. Você vai conseguir colocar esse alinhamento aqui das páginas, você vai conseguir colocar as páginas certas, entendeu? As figuras, os nomes, colocar tudo certinho, você vai ter muito mais trabalho. Aqui, como é que a gente coloca? A gente só diz para ele fazer o quê? Folha de rosto. Aqui a gente só coloca isso aqui, ó. Lista de figuras. Entendeu? Então, colocou lista de figuras, ele monta. Atualizou a figura, ele substitui. A figura mudou de página, ele muda a página aqui. Então, a gente não precisa ficar se batendo para poder... Aí vem a lista de abreviaturas. Cadê? Aí o sumário. Aí aqui é o sumário. Então você tem todo o sumário montado, tudo formatado certinho aqui, ó, na esquerda, os itens, a lista de ilustrações aqui, a introdução, ó, todos as páginas corretas. Então, assim, é sem dúvida uma ferramenta fantástica, né? Aqui a gente tem a introdução, aí tem problemas de formatação direto. Aqui você não tem esse problema. Você colocou aqui um capítulo, ele vai aparecer aqui. Ele vai colocar a fundamentação teórica, o espaçamento, a figura. Você vai citar aqui a figura. A figura 2, essa aqui. Se eu apagar essa figura aqui, ó, se eu chegar e comentar essa primeira figura aqui, primeira coisa que ele vai fazer, ele vai dar um erro aqui, ó. A figura apresenta a organização interna da empresa. Ele vai buscar essa referência aqui, organização interna, e cadê? Entendeu? Mas, em compensação, a figura aqui, ó, que era 2, ele já mudou,
E aqui ele já mudou também. E na lista de figuras, ele já mudou também. Aqui, ó. Então, assim, tirem esse tempo, vale muito a pena para poder aprender. Esse relatório que eu fiz com vocês aqui, que eu falei, é o relatório de estágio do Ishiba. Eu vou trabalhar nele mais um pouquinho, vou disponibilizar para a galera, se vocês quiserem. Depois também me disponibilizo também o pessoal de elétrica, se precisar de ajuda, tirar dúvida. O pessoal do GIPA tem meu contato, só mandar mensagem. Tendo tempo, eu ajudo. Então, é isso, pessoal. Acho que por hoje já foi chato o suficiente, né? Então, acho que tá suficiente por hoje. A gente pegou bastante coisa. E aprimorar mais que isso só. Aprimorar mais que isso só se você for trabalhar com isso. Inclusive, quem quiser trabalhar com isso, tem muita gente ganhando dinheiro só para formatar. Formatar artigo, né? Monografia e tal. Tem muita gente que ganha muito dinheiro só formatando relatório. Então, é isso aí. Alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Acho que é isso mesmo, tá? Ficou bem explicado. Agora acho que é mais fazendo que a gente aprende, né? Justamente. É o que eu falei. Vocês vão fazer o artigo, vai forçando a fazer ali um pouquinho, vai arrumando um modelo, vai trabalhando em cima dele, porque você vai aprendendo mais coisa. É o que eu falei. O pessoal de TI já é mais. Não é mais fácil, mas é porque já está um pouco na área a questão da marcação, né? Essa marcação de texto, então a gente já vê isso, né? Mas ainda assim é intuitivo, né? Para incluir lista de figuras ou as siglas. Então, assim, sumário. Então, assim, elementos textuais para incluir capítulo. Então, assim, apesar de estar em inglês, é intuitivo. Então, vai ali aos poucos. Pode parecer difícil no começo, mas a curva de aprendizado é muito, muito intensa, né? Muito rápida a curva de aprendizado. Por quê? Você pegou o funcionamento, a dificuldade está em entender e utilizar o funcionamento. Você entendeu o funcionamento, que foi basicamente o que a gente viu aqui, que também não é um bicho de sete cabeças. Figura, tem começo, fim, o caption, que é a legenda dela, o label, que é para você fazer referência, como monta a referência bibliográfica. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, centralizar a figura, o label, que é o rótulo dela para ser referenciada. Aqui, ó, include graphics, incluir, graphics, o gráfico, né, a parte gráfica, a figura. Aqui coloca o comprimento. Então, por exemplo, essa figura 1 aqui, figura 1, organização interna. É porque não está compilado. Mas mostrar aqui para vocês, aqui é a figura 1 que está, deixa eu colocar essas imagens, colocar a mesma trela aqui. Agora, olha o que acontece aqui. Aqui, ó, o comprimento está 10 centímetros. Eu posso colocar 1.0. Por que esse 1.0? É o tamanho real da figura. Deixa eu ver. Ver se é um. Não, não tá. Como aqui. Escala. Não é comprimento, não. A escala dela. Então,
Vou só colocar aqui a escala. Ó, de cara, sabe que essa figura aqui é imensa. Tá vendo? Ela na escala 1, ela não tá aparecendo nem metade dela. Então eu vou fazer o quê? Colocar numa escala aqui, ó, 0,3. Agora ver o tamanho que vai diminuir 70% dela, né? Ela vai ficar só com 30%. Aí, aqui na verdade. Então ela ficou menor do que essa daqui, que está com comprimento 10 centímetros. Ó. Então quando você determina o comprimento 10 centímetros, ele força a figura a ficar em 10 centímetros. Aqui está na escala, só que pô, eu queria um pouquinho maior. Então posso colocar aqui 0,4. Aí, já ficou maior do que essa, já enquadrou um pouco melhor. Vou colocar 4,5. Aí. Então, ó, a mesma figura, só que aqui a gente consegue. Então, trabalha com isso. Desafio aí para vocês. Faz isso aí no Word. Coloca essa figura no Word, centralizada assim, e muda o tamanho dela. Primeiro que o tamanho da figura no Word, você aumenta pelos cantos, né? Então ele vai ter uma referência na esquerda, quando você ao puxar aqui para a direita, ela vai jogar coisa para a esquerda, vai jogar coisa para baixo. Então trabalha a figura no Word como você trabalha aqui no Later. Você não faz. Não faz. Não dessa forma. Entendeu? Se fosse no Word, quando eu coloquei aqui na escala 1, o Word fechava. Quando você colocou no tamanho muito grande, a legenda pulava lá para baixo. Entendeu? Aqui ele força a legenda a ficar. Entendeu? Ele segura. Então, a gente tem uma ferramenta que já faz toda a formatação. O texto. Você não escreve o texto assim no Word. Você não escreve. Agora, ó, o mesmo texto aqui e o mesmo texto aqui, formatado, tudo certinho. A margem, você não precisa ficar se preocupando com o espaçamento do parágrafo. Óbvio, quanto mais especializar nisso aí, quanto mais coisa você vai ver o espaçamento do parágrafo, o espaçamento das margens e tudo. Só qual a diferença? Aqui, se você quiser sair da BNT, se você for fazer um artigo para internacional, alguma coisa assim, ou nacional, mas de uma instituição que não queira seguir a BNT, o que no Brasil é muito difícil, mas se você for fazer alguma coisa internacional que saia da ABNT, eles têm um padrão próprio. Se eles não passarem, o que muitas vezes eles passam os modelos, tanto do Word quanto do LaTeX, mas se eles não passarem, você tem como organizar, entendeu? De uma forma internacional. Se eles passarem um modelo, vocês têm como organizar a margem, tem como organizar o espaçamento, entendeu? Então, tudo isso aqui, acho que ele, por si só, ele se prova, né? A plataforma, né? A ferramenta, ela se prova como melhor, né? Então, é isso aí, galera.